Bom dia, pessoas, bom dia! E aí, essa semana, né, diferente da semana passada foi feriado, essa semana a gente volta às nossas programações normais em literatura. Diferentemente da semana retrasada, que eu tinha trazido para vocês o destrinchamento de como a gente fazer análise dos textos poéticos, poéticos não, líricos, certo? E poesia, texto poético. Eu vou fazer diferente. A gente vai avançar um pouquinho nos gêneros literários e a gente vai ver hoje o gênero dramático, certo? E aí, depois, quando a gente fechar, a gente volta para as características e para o destrinchamento e para a análise da estrutura da poesia, do poema, do soneto e tudo isso aí, certo? E aí, essa semana, a gente vem com o gênero dramático, né? O gênero dramático, como o nome já está dizendo, o gênero dramático seria para encenação. É um texto que a gente tem, que a gente compõe para ser encenado. Diferentemente dos vários outros gêneros, esse se destaca por trazer a caracterização muito forte dos seus personagens. E aí, como é de costume, eu já vou trazer para vocês o material. Se eu já mandei esse material para vocês, se eu não me engano. Vocês vão colocar agora na página 67, que a gente vai começar o nosso gênero dramático, certo? E aí, eu vou lendo e depois eu vou explicando para vocês algumas características, algumas pontuações. Vamos lá. Gênero dramático. A palavra drama, em sua etimologia, significa ação. Por isso, nas espécies do gênero dramático, há o privilégio da ação sobre a narração. Ação sobre a narração. Então, diferentemente dos outros tipos de gêneros, de outros tipos de texto, a narração ela vem em evidência. Aqui, a evidenciação é a ação do personagem perante a narração, certo? E aí o emprego do tempo presente é a estruturação textual feita a partir de diálogos. Então, essa ação ela vai se desenvolver através dos diálogos dos personagens. Muitas vezes a gente vai ter a narração dessa problematização através dos personagens. Pode vir com o narrador ou não, isso vai depender do texto. Isso aí vai depender do texto, né, minha gente? Isso vai depender do texto. E aí, ao eliminar a figura do narrador, fazendo um parêntese aí, não há eliminação do narrador. O narrador pode até não vir em alguns textos, mas outros textos também ele se faz presente. Então, quando a gente fala que há o extermínio do narrador dos textos dramáticos, a gente está sendo equivocado, porque a gente ainda vai ver algumas características narrativas no texto, através do narrador. Porque a gente aí tem dois tipos, se a gente for olhar, né? Tem o tipo da narração das ações a partir do personagem e tem a narração a partir do narrador, certo? Mas pode ter textos que pode vir o narrador e tem textos que não vem o narrador. Então, ficar ligado dessa coisa de a extinção, de extinguir o narrador, isso não existe, certo? O texto dramático, em vez de contar um fato, descreve-o. Exatamente. Então, se a gente for olhar por esse olhar, o texto dramático, ele não narra a história, ele descreve a história. E aí, quando a gente tem a narração através da descrição de um fato, muitas vezes o texto dramático, ele traz essa característica. A gente tem essa caracterização através do narrador personagem, certo? E aí pode ter o narrador em terceira pessoa também. Por isso que é difícil a gente dizer que há extinção do narrador, porque o narrador pode ser até o mesmo personagem, o próprio personagem. E optar por encená-lo diante do público, por vivenciá-lo cenicamente. As principais espécies do gênero dramático são tragédia. A tragédia, né, que veio ali atrelada ao teatro, que é um texto que a gente já viu algumas de suas características. O texto épico é um texto trágico, né? Porque ele traz um desenvolvimento e um final muito trágico, que seria a morte daquele personagem, seria como Édipo. Eu acho que vocês viram Édipo.
Édipo Rei. Não sei se algum de vocês leram, mas Édipo Rei, no final, ele fura os olhos, né? Então, a tragédia está aí, no final, né? Quando tudo isso se elucida, né? A história se elucida. E aí, vamos lá. Teve seu ápice no século V a.C. na Grécia. E de todos esses textos dos gêneros literários, quase todos eles surgiram na Grécia, né? Teve seu ápice no século V a.C. e é a mais antiga espécie de gênero dramático que buscou representar de modo catastrófico acontecimentos que causavam no público não só o terror, mas também compaixão, sempre pressionado por forças antagônicas. O herói da tragédia tem, na maioria das vezes, a se sacrificar ou sacrificar a própria família para proteger ou salvar a sociedade como um todo. E aí, como eu já disse a vocês, o texto épico, ele traz essas características. E aí, eles tendem a trazer uma dualidade, que seria o herói em contraposição aos deuses, que o herói seria essa figura, né, mais próxima dos deuses, que seria esse herói, essa divindade na Terra, né? E essa atitude é que torna o herói livre do egoísmo humano, que privilegia o individual em detrimento ao coletivo. Diante da atitude nobre do herói e de sua vida trágica, os homens reconhecem como destino é algo dado, ao qual todo ser deve se resignar. Assistir a dor do outro, aos sacrifícios aos quais o herói é submetido, faz com que as tragédias tenham um caráter cartático. O que seria cartático? É através das ações desse herói, a gente analisa essas ações e faz um autoconhecimento, uma releitura, e através disso a gente toma para si aquele conhecimento, aquelas ações, né? Isso seria cartase. Uma forma mais simples de explicar o que seria catarse. E aí, a tragédia, ela tem a origem mesmo junto com o teatro, e juntamente com o teatro, ela traz uma característica muito, muito forte nesse momento, que todas as obras dos gêneros dramáticos, na maioria das vezes, eram feitas e ensinadas para mostrar ao povo uma religiosidade, uma característica religiosa. Então, se uma pessoa vai ensinar uma coisa, ela vai trazer como elemento principal, como tema principal, os deuses, e vai trazer também uma encenação de rituais, né, para mostrar para aquelas pessoas como seriam os rituais a partir dos deuses, o culto aos deuses, né? E esse era como eles mostravam o elo que eles tinham com os deuses, certo? E aí a gente vem no segundo texto dramático, que seria a comédia. Assim como a tragédia, a comédia também apresenta um aspecto educativo, pedagógico e moralizante. Entretanto, ela ensina ao público o que ele deve ou não fazer por meio do riso e do sarcástico. Vamos lá. O texto trágico, ele tem um cunho mais político e um cunho religioso, e também um nível mais, vamos dizer assim, era muito mais assistido por pessoas que tinham mais condições. A comédia, ela vem para quebrar esse gelo entre a sociedade, o que seria certo pela sociedade, o que seria certo através das leis, da composição das pessoas que tinham o poder daquelas leis, a religião, a igreja, no caso, os reis, os nobres e tudo mais. E a população se via muito, como a gente se sente hoje, não sendo representada por essas pessoas que estão aí. Visto que eles não se sentiam representados, o que eles faziam? Eles faziam textos dramáticos através do satírico, através do cômico, eles usavam para fazer
para meter o dedo na ferida, para fazer algumas críticas daqueles governantes, né? E aí a gente vai ver isso muito no tempo, no medievo, né? No sistema feudal. Porque ali eles colocam a contraposição do certo e errado, do bem e do mal, do santo e do profano. Então, essa dualidade do bem e do mal, e os sinônimos, né? O bem e o mal, a igreja e o profano, o santo e o profano, a religião e o anticristianismo, enfim, essas coisas assim. E aí eles começavam a trazer esse tipo de assunto para meter a mão na ferida, para criticar coisas que eles queriam que os seus governantes olhassem. Então a comédia seria mais um lugar onde as pessoas de baixa renda tinham acesso àquele tipo de encenação. Através dele, ele colocava o que a população queria falar, a indignação dessa população, e através disso, e através de risada, né, de comédia. E aí, educativo moralizante, entretanto, ele ensina ao público o que ele deve ou não fazer por meio do riso e do sarcástico. E em vez de moralizar pela repressão e pelo sofrimento, a comédia ensina através do humor o grotesco. E aí, através do elemento de não culto ao belo, trazer o grotesco. O grotesco é totalmente o oposto do culto ao belo. Seria o culto do estranho, né? Do riso. Enquanto na tragédia os personagens são figuras superiores aos homens normais, na comédia os personagens são caricatas, picarescas, pois corresponde ao que o homem tem de mais ridículo e sórdido, tanto no aspecto moral quanto no aspecto físico também. Por isso, o herói da comédia é denominado clown ou bufão, palhaço. Entre os autores clássicos de comédia estão Molière, Plauto, Aristófanes e Shakespeare. E Molière, no prefácio da sua obra Le Tartuffe, afirma que nada repreende melhor a maior parte dos homens do que a pintura dos seus defeitos. É um belo golpe para os vícios expô-los ao riso de toda a gente. Suportam-se facilmente as repressões, mas não se suporta de modo nenhum a troça. O dever da comédia é corrigir os homens e divertindo-os, né? E aí, o drama. Assim como o surgimento do romance no século XIX, esteve diretamente vinculado à burguesia emergente. O mesmo ocorre com o gênero dramático em relação ao drama. Este formato também se encontra associado a uma nova classe social que aparece na modernidade, bem como os novos interesses do homem. E aí, como ele já fala, né, como o romance do século XIX, eles têm uma nova releitura do que seria literatura, né, no período romântico, que seria trazer a burguesia ao alta sociedade e através dessa ascensão burguesa trazendo um novo gênero que também seria o gênero dramático aqui que a gente tá vendo, né? É diferente do que ocorre na comédia e na tragédia. No drama, os personagens assemelham-se às pessoas do cotidiano. Então, o drama, a característica dele é trazer as características do normal, seria a aproximação de pessoas normais à cultura, à arte, né? E aí, além disso, as ideias de destino, estagnação e manutenção de normas são substituídas pela força de vontade e pela liberdade. A mudança se fez não só no aspecto temático, mas também no estrutural, proporcionando a confluência de tempos, espaços, ações e vozes de construção teatral. E diferentemente do que a gente estava vendo na comédia e na tragédia, os textos trágicos e de comédia, eles são compostos por versos. E aqui, diferentemente, a estrutura, ela se amplia. O texto dramático é o que a gente vê hoje, né? O que a gente vê,
O início ele fala sobre, ele dá uma introdução, ele caracteriza o que o personagem sente, o que o personagem está dizendo e como ele está dizendo. Essa estruturação, diferentemente do quando a gente escreve texto através de versos, né? Isso, gênero dramático, que utiliza-se dessas técnicas e encontra-se cada vez mais consagrado na arte contemporânea, originando frutos como a produção de Dias Gomes, Milhor Fernandes, Flávio Rangel, Chico Buarque, Paulo Pontes, Nelson Rodrigues e outros tantos. E aí a gente chega no alto, diferentemente da comédia, que era feita através de versos muito longos. O alto é também um texto dramático ligado à comédia, porém a sua estrutura é mais curta. E essa espécie dramática, muito comum desde a Idade Média, esteve inicialmente vinculado aos interesses religiosos do cristianismo. Por isso que a gente vai ver muita característica do alto, essa coisa do culto ao religioso. Ele vai trazer a dualidade, como o Alto da Compadecida traz a religiosidade, os homens normais e a dualidade do bem e do mal, certo? E no caso brasileiro, o trabalho de catequização realizado pelo padre Anchieta foi o marco do teatro Historiografia Nacional, que comprova como os autos estiveram a serviço da igreja e diretamente vinculado ao processo civilizatório. Anchieta construía peças mesclando os deuses indígenas e os deuses cristãos, a Maria e aos santos. Por meio de um processo gradual, os índios encenavam a nova fé que deveriam assimilar e cultuar. E aí, por isso que eu digo que eles trazem essa dualidade do que seria o certo e o errado, do profano e do sagrado dentro do alto também. Entretanto, os autos mais contemporâneos rompem até ridicularizam o moralismo e hipocrisia dos representantes da fé católica, ainda que permanecem sustentando o caráter moralizante desse gênero, como exemplifica o Alto da Compadecida, o Alto da Compadecida de Ariano Suassuna. Ariano, ele traz a fé cristã, ele traz as pessoas normais que cultuam o cristianismo da Igreja Católica e fala também ele traz também uma crítica a partir do... eu esqueci o nomezinho, tá na ponta da língua. A igreja, porque se vocês já viram, provavelmente já viram, vocês podem ter visto o Padre João, que ia batizar a cachorra, mas ele não achou que seria certo. Aí ele achou que seria certo batizar a cachorra de Antônio Moraes. E aí ele ganhou depois Antônio Moraes disse que não era a cachorra dele. Mas aí João Grilo fez um esquema que o padre acabou benzendo a cachorra por dinheiro. E corrupção, pronto, a corrupção da igreja, né? Ele traz. E aí a hipocrisia de ser tão santos, mas não são santos. São normais, são seres humanos igual a qualquer outro. Mas esse moralismo aparece conciliado ao riso, ao humor educativo e edificante. O riso da Compadecida propõe-se, portanto, a ferir a sociedade, desmascarando as vilezas do clero, satirizando o egoísmo da burguesia e hiperbolizando a arrogância dos coronéis, para que assim se possa ceder lugar ao discurso da minoria e os inúmeros Joões e Chicóis e Severinos que buscam, cada um a seu modo, pelo riso ou pela dor, se incluir na misericórdia dos homens e dos santos. E depois, quando tá ali no arrebatamento, começa a passar todas tô contando a atividade de vocês todinha. Aí depois começa a passar todas as coisas, as graças de João Grilo, né? E aí ele é perdoado porque ele faz aquilo porque ele não tem nenhuma outra opção. E aí Ariano Suassuna, mestre, ele traz e ele mostra essa característica, né?
É nisso que resiste o sentimento cristão na obra de Leão Suassuna, levar a caridade e a misericórdia aos ouvidos e aos olhos do homem por meio de um teatro cômico. O misto de alto e comédia, Auto da Compadecida mostra-se como uma obra de cunho social, moralizante e pedagógico. Por isso, nela, o riso é instrumento que educa, conscientiza, sensibiliza e leva os seres humanos a saírem dos estados de alienação e de indiferença impostos pela lógica burguesa. E aí, terminamos a nossa 20 minutos, foram 20 minutos de aula. E o que é que vocês vão fazer? Eu vou mandar para vocês o Auto da Compadecida, o texto, e vocês vão fazer uma análise em relação ao texto e o filme, certo? Vocês vão fazer, será que eles têm uma característica? Será que eles são fiéis? É o que a gente pensa quando a gente assiste um filme que vem através de um livro. Será que eles são iguais? Qual a característica que o Auto da Compadecida, o filme, tem que o texto tem? Não vale dizer que é a encenação, que é o filme, que são os personagens que a gente tá vendo. Qual seria a característica, qual seria o elemento que há no filme que não há no texto? Qualquer dúvida, se não ficar muito claro, eu vou detalhar tudo isso no Google Sala de Aula, na sala de literatura. Certo, pessoas? Eu vejo vocês lá. O texto vai estar lá e o link para o filme estará lá também. Beijo pra vocês. Qualquer dúvida podem falar comigo.